Eu gostaria de continuar falando para vocês a respeito do amor. Quando a equipe que preparou um pouco os temas das palestras desse nosso acampamento, rezaram, estudaram, meditaram, eles, quando distribuíram os temas das palestras, colocaram para mim um tema de uma pregação, um discurso do Papa Bento XVI aos noivos e namorados na Itália, no encontro que ele fez no Congresso Eucarístico de 2011, em Ancona, na Itália. Então, no dia 11 de setembro de 2011, o Papa Bento XVI dirigiu palavras aos noivos e aos namorados. E caiu para mim, então, de falar a respeito de namorado, de noivo. Bom, não esperem de mim um testemunho, porque eu nunca namorei na minha vida. Na verdade, eu não me lembro quando eu não queria ser padre. Ou seja, eu sempre quis ser padre. É claro que na infância a gente quer um pouco tudo, né? Porque eu me lembro que eu era pequeno, eu via fotos do meu pai vestido de batina, que meu pai foi seminarista. Então eu cresci vendo fotos do meu pai de batina, aí eu queria ser padre. Mas meu pai tinha também servido o exército, eu via fotos dele de uniforme, aí eu queria ser militar. Como meu pai atuava nessa área de engenharia, eu queria ser engenheiro. E meu pai era casado, eu também queria casar. Eu queria tudo. Na verdade, eu queria ser meu pai. Essa era um pouco a ideia, esse era da minha infância. Só que as outras coisas foram evaporando e ficou o sacerdócio, não é? Ficou essa ideia de ser padre. Aí você vai chegar e dizer assim, mas padre, pera lá. O cara nunca namorou, não sabe o que é o namoro, agora vem dar lição, né? Diz que quer agora ensinar os outros a casar, namorar. É por isso que eu sou a favor do padre ser casado. O padre tem que casar para entender, né, do que é o casamento, etc. e tal. Eu disse, olha meu filho, você é casado, você entende do seu casamento. Eu sou padre há 22 anos, o número de casados, de namorados que eu já atendi, não é? É muito grande. E não tem coisa melhor, na hora de você querer um conselho, buscar o conselho exatamente em quem não está envolvido. Ou seja, quando você está vivendo uma situação conflitiva, você vai procurar o conselho com quem? Com quem mais está envolvido e vai ter uma visão parcial, ou você vai pegar uma pessoa que está de fora? Então, exatamente o fato de eu viver o celibato, de eu ser padre, de nunca ter namorado e de estar acompanhando centenas, milhares de namorados ao longo desses 22 anos de sacerdócio, é que me permite aqui, como pai espiritual, dirigir uma palavra para vocês, né? E me anima o fato, né, que naquele discurso lá de 2011, Bento XVI falou para os noivos e namorados, mas também Bento XVI nunca namorou, tá? Então, sendo assim, tantos santos também não namoraram, o que não quer dizer que eu seja santo, nada disso. Mas quer dizer que eu quero ser. Então, como é que a gente deve namorar? Como é que é o namoro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender uma coisa, que namoro não é diversão. Assim como sexo não é diversão. Na nossa cabeça, na nossa sociedade que é cada vez mais pagã, sexo é gratificação, sexo é diversão, sexo é prazer. Não, parou, para, volta.
vamos pensar o que é o sexo para Deus. Quando Deus fez o sexo, Deus fez família. Aí que está. Sexo tem sentido, porque família tem sentido. Agora nós temos que entender o seguinte, gente. Os animais não têm família. Nós, seres humanos, temos família. É interessante a gente notar que hoje, na escola, na universidade, você vai encontrar muitas pessoas que pensam assim. Vamos lá, vamos fazer uma experiência um pouco de ateus aqui, tá bom? Esquece, nós não somos cristãos, não somos nem sequer pessoas que refletem filosoficamente sobre as coisas. Vamos entrar na onda daquilo que é a cultura do mundo atual. Qual é a onda? É a seguinte: professor universitário chegou aqui, deixa eu explicar para vocês. Os animais não têm família. Prova de que os animais não têm família: quando uma fêmea está no cio, não interessa qual é o macho que está ali. Aquele macho pode ser o pai dela, pode ser o irmão dela, pode ser o filho dela. O macho vai querer cobrir aquela fêmea no cio. É ou não é verdade? Portanto, os animais não têm família. E o que é família? Família quer dizer o seguinte: quer dizer uma instituição onde as pessoas têm papéis determinados a desempenhar. Você dentro da família, qual é o seu papel? O meu papel é o papel de pai. O que é que um bom pai faz? O bom pai protege os filhos e a esposa, é fiel à sua mulher e aos seus filhos. Portanto, um bom pai, ele não irá ter relações sexuais com as suas filhas, por exemplo. O que é um papel que você tem? Eu sou irmão. Bom, o bom irmão, como é que ele se comporta com as irmãs, com os irmãos? O irmão, ele não tem relações sexuais, nem com as suas irmãs, nem com os seus irmãos. Não é isso? Esse é o bom irmão. E assim por diante, ou seja, dentro da família, existem papéis determinados que a gente deve cumprir. E é isso que é a instituição maravilhosa, a instituição da família. Os professores, doutorões, universitários, hoje em dia dizem para nós o quê? Família é uma criação, é uma invenção do ser humano. Não existe família. Prova de que não existe família é que não existe família na natureza dos animais. Portanto, se você está se reprimindo, se você está reprimindo seus instintos sexuais para que você só tenha relação sexual com a sua esposa, isso é contra a natureza, gente. Vamos ser felizes. Vamos liberar geral. Não se preocupe. Cara, não se reprima. Não tem problema. Gente, aqui está o pensamento do mundo atual. E no pensamento do mundo atual, eles querem determinadamente, isso é uma determinação, e isso não é uma coisa aqui do Brasil, é internacional. Eles querem fazer com que esta instituição chamada família desapareça da face da terra. Não é uma coisa assim, a família está acabando porque é uma coisa natural dos tempos. Não, existe uma determinação. Isso é muito claro, por exemplo, que no mundo atual, né, o projeto é transformar o mundo em algo parecido com a Suécia. O que é a família na Suécia? Na Suécia, a família não é nada. Os filhos, eles estão sob a tutela do Estado.
Nenhum pai ou mãe pode determinar o que o seu filho vai aprender. Aliás, eles já armaram tudo para que as crianças, desde o primeiro ano, concluir o primeiro ano de idade, a criança já tem que ir para o berçário, lá para o jardim da infância, para a creche, para ser cuidado. E é período integral. E as crianças aprendem lá na Suécia a ter papéis versáteis. Então, o menino aprende desde cedo que ele pode se vestir de menino, de menina, que ele pode gostar de menino ou de menina, e a coisa é versátil, porque a única forma de você liberar a geral é fazer com que as pessoas parem de ter papéis definidos. Essa coisa, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil de orgulho gay, o movimento gay, isso é um estágio muito primitivo. Não! Que história é essa de, os direitos dos homossexuais? Não, isso é muito primitivo, muito subdesenvolvido. Nós temos que chegar a uma sociedade onde não existe nem homossexual, nem heterossexual. Onde os papéis desapareceram. Portanto, onde cada pessoa é livre para escolher, naquele dia, o que ela quer. Hoje, eu quero ter relações com uma mulher. Amanhã, eu quero ter relações com um homem. Depois de amanhã, eu quero ter relações com uma criança. No outro dia, eu quero ter relações com um velho. Depois, no outro dia, eu quero ter relações, sei lá, com um hipopótamo. Não interessa. Com o que eu quiser. Eu sou livre. Não existem papéis fixos. E se não existem papéis fixos, desaparece a família. Então, a ideia para a qual o nosso mundo está sendo preparado é a ideia de que não existem papéis fixos, portanto, cada vez mais as coisas se tornam versáteis. Então, mas para chegar nesse ponto em que a Suécia chegou, nós não podemos do dia para a noite chegar lá. A gente chega aos poucos. A gente chega primeiro, transformando esse conceito ultrapassado de namoro e, por exemplo, instalando um conceito de ficar. Eu fico, né? Eu gosto de ficar. Quantas vezes acontece de nós, padres, atendermos jovens? Por exemplo, moças, ela fica com um rapaz essa semana. Na semana que vem, ela fica com uma menina, a amiga dela. Outro dia, para o meu espanto, eu fui atender no confessionário. E não sei quem é a pessoa, evidente, não faço ideia, porque lá nós temos o confessionário com grade e eu não vi o rosto da pessoa. Mas a menina chegou lá e disse assim: padre, eu traí. Era uma menina, tá? Que estava confessando, uma jovem. Eu traí a minha namorada. Mas minha filha, você não pode namorar com uma mulher. Não, padre, mas nós vivemos um namoro casto. Minha filha, não existe namoro casto entre duas mulheres. Isso não é questão de preconceito. Não é questão de preconceito com os homossexuais para privilegiar os heterossexuais. É uma questão da natureza daquilo que é o sexo. A Igreja Católica nos ensina aquilo que é
o que Deus criou no sexo. Isso vale para os homossexuais, para os heterossexuais, para os bissexuais, para os transexuais, para todas as pessoas. Não é possível ter uma relação sexual com uma pessoa se você não está aberto a ter um filho com aquela pessoa que é seu marido ou sua esposa. Ponto. É chocante, mas bem-vindo ao mundo criado por Deus. Foi para isso que Deus criou o sexo. Deus criou o sexo para fazer família. E se você não está querendo fazer família, não ser esposo, não está querendo ser esposa, você não pode fazer sexo. Simplesmente isso. A família ela é uma instituição natural. Não, padre, aí ó, o senhor mesmo falou, o senhor mostrou, os animais não têm família, portanto família é uma criação artificial, portanto nós temos que libertar a humanidade da família, nós temos que seguir o exemplo da Suécia, vamos lá, nós temos que acabar com essa bobagem. A família oprime as pessoas, a família é uma fonte de sofrimento. A gente põe na cabeça das pessoas que elas têm que ser fiéis, elas não conseguem ser fiéis, e aí depois elas ficam sofrendo. A gente põe na cabeça das pessoas que elas têm que ter vínculo familiar, os vínculos familiares são insatisfatórios, então as pessoas sofrem. Padre, se vocês continuarem pregando a família, vocês estão pregando o sofrimento. Nós queremos libertar as pessoas da família, para que elas não fiquem mais oprimidas por essa instituição ultrapassada. Ah, é? Você está querendo libertar? Você deu uma olhada nas estatísticas da Suécia? É um dos países em que mais se comete suicídio no planeta. Você deu uma olhada na estatística do consumo de drogas, na estatística de depressão e problemas psiquiátricos? Você deu uma olhada? Que essa belíssima engenharia social, essa sociedade linda que vocês estão inventando, porque inventaram, né? Colocaram na cabeça que família é opressão, então vamos acabar com a família. Então estão fazendo uma bela experiência. Deixa eu avisar, a experiência não está funcionando. Não está funcionando. A qualidade de vida dessas pessoas é péssima. Sabe por quê? Porque nós não somos animais. O ser humano não é animal. O ser humano não é bicho. Vamos provar. E para provar você não precisa acreditar na Bíblia. Você que está me ouvindo agora, você que está aqui presente no rincão, você que está em casa, deixa eu dizer para você que está em casa, você não precisa acreditar na Bíblia. Esquece que eu sou um padre, tá? Abstraia aqui, faz de conta que eu não estou usando batina, põe uma gravata aqui, né? Agora estou falando com você como pessoa humana. Você não precisa ser católico, você não precisa ser cristão, você não precisa ser nada. Estou falando de ser humano para ser humano. Você sabe muito bem que o ser humano não faz sexo do jeito que os animais fazem. E você consegue enxergar isso dentro de você. Veja só, siga aqui o raciocínio. Quando uma fêmea está no cio e o animal acasala, ali, quando os dois concluem aquele ato sexual, aquele animal está plenamente satisfeito. É assim que acontece o sexo entre os animais. Quando acabou o ato sexual, nenhum animal quer um segundo ato sexual, um terceiro, um quarto, muito menos um quinto. Quando o animal fez o ato sexual, ele está plenamente satisfeito com aquele ato sexual, mas o ser humano não. O ser humano tem uma compulsão.
O ser humano faz uma vez, duas, três, quatro, cinco. Eu já atendi confissão de jovens que se masturbaram 6, 7, 8 vezes no dia. Gente, é fisicamente, biologicamente impossível que o seu corpo queira aquilo. O seu corpo não pode querer, biologicamente, de forma animal. Não me venha dizer que o seu corpo está querendo sexo e que você faz sexo porque o seu corpo está pedindo. Não é o seu corpo que está pedindo. Nenhum animal faz isso. Nenhum animal faz sexo da forma compulsiva como você faz. Portanto, não pode ser o seu corpo que está pedindo sexo. Quem está pedindo é a sua alma, porque a sua alma está buscando Deus, mas está buscando Deus no lugar errado. Eis aí. Você não é um animal. E você vê claramente. Isso, qualquer pessoa, você pode ver dentro de você. Você pode ver dentro da sua própria experiência. Você que está em casa, acesse aí dentro do seu coração e veja as relações sexuais que você andou tendo. E o quanto aquilo deixou um vazio dentro de você. Mas por que essas relações sexuais deixaram um vazio dentro de você? Essas relações sexuais deixaram um vazio dentro de você? Não porque você foi criado como, sei lá, num moralismo cristão por uma sociedade burguesa que reprimiu os seus instintos. Lá na Suécia, eles não são criados numa sociedade burguesa que reprime os instintos. Desde a primeira, da mais tenra infância. Desde o primeiro ano de idade. Eles são criados para não ter problema em relações sexuais. Eles são livres para ter a relação sexual que quiserem, na hora que quiserem, com quem quiserem. Desde que haja consentimento do parceiro. A única regra sexual que existe na sociedade sueca é que o parceiro esteja consentindo. Se o parceiro consente, meu irmão, seja feliz. Que não pode é estupro, mas o resto consentiu, tá, né? Tá funcionando. Tá de boa. Se consentiu, tá de boa. Pois bem. Eles continuam cometendo suicídio, se deprimindo, ficando tristes. O vazio está lá, gente. Por quê? Porque nós temos alma. Nós não somos animais. Nós temos alma, gente. E a nossa alma pede o infinito. Dentro de você existe um grito que quer o infinito. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, que está namorando. Deixa eu dizer para você, minha irmã, que está namorando. Deixa eu dizer para você que é noivo, para você que é noiva. Homem nenhum, mulher nenhuma vai conseguir fazer você feliz. Nenhum ato sexual que você realize irá preencher o seu interior. Não está no prazer, não é uma questão de prazer, não é uma questão de lazer. É uma questão de que você foi feito para Deus. Santo Agostinho nos diz, e a igreja já repete isso há 2000 anos. Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Nós somos criados para Deus. Nossa vida foi feita para Deus e seremos plenamente felizes no céu. Repete assim comigo. Eu fui feito para Deus. Então diz assim para Deus: Senhor, o meu coração está inquieto. E agora eu entendo. O Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça aqui nesse mundo.
Eu fui feito, Senhor, para o vosso amor no céu. Amém. Você está entendendo? Nós estamos aqui de passagem. E vejam no exemplo dos santos, como os santos que sabiam disso viveram uma vida realizada aqui na terra. É você parar de querer o que a terra, o mundo aqui não vai conseguir te dar e começar a desejar o céu. E aí, para que a gente é família? Para que é que nós somos família? Porque a família é o lugar onde você pode amar Deus mais concretamente aqui nessa terra. Nós fomos feitos para Deus e fomos feitos para amar. Nenhum animal foi feito para amar. Se você acha que o animal é capaz de amar, é porque você não entende o que é amor. Você não tem um conceito adequado de amor. O que é amor? Amor é uma aliança de sangue que diz assim: eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. Isso é amor. Amor é o que a sua mãe sente por você. Quando a sua mãe é capaz de derramar o sangue dela, mas não desiste de você. Ela não larga do seu pé chulé. É assim. O amor é isso. Essa aliança de sangue. Vamos ver. Você quer saber quem é que amou você? Quem que já amou você? Vamos lá. Vamos fazer uma experiência agora. Pense agora, você. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Vamos lá, um nome na sua cabeça aí. Pensou numa pessoa que você tem certeza que amou você? Agora eu vou adivinhar, atenção. Já sei. Essa pessoa sofreu por você. Vejam, não precisa de telepatia, não precisa de faculdades paranormais, entendeu? Não precisa o padre Paulo Ricardo ser um paranormal. Não. É óbvio. É óbvio. Se você sabe que essa pessoa ama você, essa pessoa sofreu por você. Quem sabe a sua mãe que passou noites no hospital com você. Quem sabe a sua mãe que passou apuros, noites em claro. Você sabe que a pessoa ama você quando ela tem uma aliança de sangue e que diz: eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. Nenhum animal é capaz de fazer isto. O animal, ele é capaz de ser contrariado, mas ele não é capaz de se contrariar. Você está entendendo? Você está entendendo? O animal, ele não se contraria, ele segue os instintos dele. O animal é instinto. E a única coisa que vai fazer com que aquele instinto não chegue ao seu objetivo seria um instinto maior. Por exemplo, o animal quer comer, ele vê lá o prato de comida, a bacia, o cachorro vê, ele está salivando, ele quer comer, ele está com fome. Aquele cachorro magro, com fome, desesperado, precisando de comida, ele vê lá aquela comida suculenta e ele quer comer. Problema, tem um leão comendo aquela comida, um tigre comendo aquela comida. Então, aquele instinto de se alimentar só vai ser reprimido se surgir um instinto maior, que é o instinto de sobrevivência. Está entendendo? Então, quando o leão faz assim para o cachorro, né?
cachorro sai correndo, cai, e pronto, vai embora. Estava com fome, mas fica para outro dia. Outro dia a gente conversa. Por quê? Porque o instinto de se alimentar é forte, mas não é tão forte como o instinto de sobrevivência. O animal não é capaz de fazer assim. Imagina o cachorrinho com fome e está lá a namoradinha dele, que ele acabou de ter relações com ela, que ela estava no cio. Está lá a namoradinha dele, ele está com fome, só tem um osso, e ele diz assim para ela: não, bem, come você, eu estou sem fome hoje. Já viu o cachorro fazer isso? Não. O cachorro não é capaz de se contrariar. Nenhum animal é capaz de se contrariar, portanto, nenhum animal é capaz de amar. Você é. Você é capaz de dizer: está doendo, mas eu não vou mudar de ideia. Está doendo, mas eu não vou desistir. Está doendo, mas eu vou pagar o preço até o fim. Sabe por quê? Porque você tem alma e você foi feito para amar. Eu digo mais ainda: está doendo, mas eu estou feliz. Estou alegre, satisfeito, feliz, realizado, porque estou vendo a felicidade da pessoa que eu amo. Isto o ser humano é capaz, o animal não é capaz. Então, por que é que você namora? Se você namora porque o seu namoro são dois egoísmos que se unem, se você namora porque o seu namoro você a usa e ela usa você, não, padre, não é isso, a gente não se usa não, eu amo. Ah, é? Ama. Por isso que a gente tem relação sexual, nós temos relações sexuais porque eu a amo. Ah, é? Ama? Sim. Ama de verdade? Ama de verdade. Então você está disposto a ter um filho com ela agora? Não, isso não. E por que você não quer ter um filho agora com ela? Sabe por quê? Porque um filho vai grudar vocês para sempre. Gente, a coisa mais óbvia do mundo. Aqui, olha para mim agora. Eu sou a eterna união do meu pai e da minha mãe. É ou não é verdade? Meus pais não são divorciados, graças a Deus. Mas eles estão eternamente unidos em mim também. Eternamente. Porque depois que eu morrer, for para o céu, ressuscitar, eu vou ser eternamente filho dos dois, sim ou não? Aqui ó, 50-50. 50% meu pai, 50% minha mãe, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quando Deus fez a relação sexual, Ele fez a relação sexual para isto. Você olha, qualquer médico, qualquer biólogo, e não precisa ser cientista não, qualquer pessoa enxerga a finalidade dos órgãos do nosso corpo. Eu dou para você um sorvete. Você vai tomar o sorvete, aí você vai e faz assim, ó. Uai, você não pode pôr o sorvete no ouvido? Eu sou livre para enfiar o sorvete no ouvido. E por que você está rindo? Você está rindo porque você sabe qual é a finalidade do ouvido. A orelha não é para isso. E você sabe o que é o alimento, não é isso? Qualquer pessoa que tenha inteligência enxerga a finalidade das coisas. Isso também é algo típico da inteligência humana.
A inteligência humana é capaz de enxergar finalidade nas coisas. O cachorro, a vaca, o bode, o hipopótamo, a cobra, o macaco não são capazes de enxergar finalidade nas coisas. Quando você chega aqui, enxerga esse instrumento na mão do Padre Paulo Ricardo, chamado microfone, e você é capaz de entender para que serve o microfone, e que não é para pôr no ouvido. Já o macaco, ele não é capaz de enxergar para que serve o microfone. Ele vai pegar o microfone, vai bater. Entendeu? Ele não sabe para que serve. Porque não dá finalidade para as coisas. Porque é necessário que haja uma inteligência superior para dar finalidade às coisas. Ora, quando uma inteligência superior chamada Deus deu finalidade às coisas, por exemplo, Deus deu uma finalidade. Quando Ele fez, vocês já viram que o Padre Paulo tem orelha grande, né? Ó. Quando Deus distribuiu a orelha, eu entrei na fila 2 vezes. Dumbo. Quando Deus fez as minhas orelhas, você já viu que a orelha é uma concha acústica? Faça essa experiência quando você está no carro. Você está no carro, você está no banco da frente, tem alguém no banco de trás falando e você não está ouvindo direito. Se você fizer uma orelha para trás assim, ó, você ouve perfeitamente. É uma concha acústica. Agora, por que é que a orelha cresceu com a concha acústica para frente? Porque os olhos são para frente. E você quer ver e ouvir na mesma direção. Podia ser diferente, não podia? A orelha ser para trás assim? Ia ser esquisito, não é? Mas podia ser, não podia? Uma inteligência superior articulou tudo na mesma direção. Finalidade. Finalidade. Uma inteligência. Essa inteligência é Deus. Agora vejam só, deixa eu dizer uma coisa óbvia. Me desculpem falar essas coisas com essa crueza, mas hoje em dia a gente precisa dizer as coisas com essa crueza. Antigamente a gente não precisava explicar o óbvio, hoje precisa explicar o óbvio. Mas como é possível o milagre chamado sexo? Como é possível que, se não existe nenhum Deus, que na evolução, chamada evolução das espécies, se é que isso existiu, problema dos cientistas provarem que existiu. Até agora se debate. Para as nossas escolas e as nossas universidades brasileiras parece a coisa mais óbvia do mundo, que existiu a evolução. Mas comprovação científica, estou falando de comprovação, não estou falando de hipótese científica. Comprovação científica estamos esperando até hoje, né? Mas como é possível? Não estou negando, não é questão de negar a evolução das espécies. Mas eu só estou dizendo o seguinte: como é possível que 2 animais tenham pensado a evolução seguinte? Não, eu vou desenvolver órgãos sexuais que não têm sentido, e o outro vai desenvolver órgãos sexuais que não têm sentido. Deixa eu fazer um exemplo para ficar menos sexuada a coisa. Imagine só que você chega e diz para 2 chaveiros, um no Brasil e outro lá na China. E aí você diz para ele: olha, você vai fazer a fechadura e você vai fazer a chave. Vocês têm 1 mês para terminar o trabalho. Aí o brasileiro vai e faz a chave. E o chinês lá do outro lado do planeta faz a fechadura. Eles nunca se encontraram.
Nunca falaram um com o outro. Não tem notícia de como vai ser a fechadura e vai ser a chave do outro. E aí o brasileiro vai, pega a chave, junta com a fechadura do chinês e abre perfeitamente. O que é que você vai dizer? Alguém trapaceou, é ou não é? Não, alguém deu cola. Alguém passou informação, não é possível. Para que uma chave funcione perfeitamente, numa fechadura, sem ninguém ter dito nada. Agora eu pergunto o seguinte: como é possível que os órgãos sexuais masculinos se desenvolvam numa direção e encaixem perfeitamente nos órgãos sexuais femininos, sem que haja uma inteligência formando um para o outro? Foi o acaso. Por acaso deu certo. Por acaso funcionou. Seleção natural. Gente, seleção natural não faz isso. Eu sempre digo que o cara, para ser ateu, ele precisa de muita fé. Para o cara ser ateu, ele precisa de muita fé. Você acreditar que um animal vai se desenvolver numa direção e o outro vai se desenvolver noutra direção e que depois magicamente vai encaixar. Plim! Gente, o sexo é uma realidade inexplicável cientificamente. É inexplicável como é que na teórica, hipotética evolução das espécies, em que às cegas as coisas foram caminhando, tenha surgido a reprodução sexuada. Porque um animal um belo dia chegou e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma célula que tem só metade dos genes. Aí o outro também vou fazer só metade. E vai encaixar. Está entendendo? Não é possível. O sexo é um milagre, gente. É um milagre da inteligência divina. Agora, este milagre da inteligência divina significa o seguinte. Agora eu vou voltar à crueza que eu estava falando. Meu irmão, vamos ver só os homens aqui. Quem é homem, levanta a mão. Se você está em dúvida, não precisa levantar a mão, não. Quem é homem, levanta a mão. Os homens? Muito bem, ótimo. Meu irmão, um dia quando você tomou banho, está tomando banho, olha para o seu corpo, você já perguntou para Deus: meu Deus, por que você me fez assim? Porque foi Deus quem fez assim. Gente, o corpo humano tem sentido em todas as partes. Se você nunca perguntou, deixa eu fazer uma experiência filosófica aqui, de fazer essa pergunta. Veja, o olho tem sentido, plenamente. Eu não preciso do seu olho para o meu olho funcionar, preciso? Não. O ouvido tem sentido? Tem. Eu preciso do seu ouvido para o meu ouvido funcionar? Não. Boca, braços, pernas. Também os órgãos internos. Esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, tudo. Tudo funciona perfeitamente. Fígado, pâncreas, vesícula. Tudo funciona. E eu não preciso do seu pâncreas, da sua vesícula, de nada para as coisas funcionarem. Só que acontece que em mim existe um aparelho reprodutor masculino. Pênis, testículos, vesícula seminal, próstata, todo aparelho reprodutor, que não tem sentido nenhum. É absurdo se em algum lugar não existir o aparelho reprodutor feminino. Vagina, útero, tubo uterino, ovários, etc. O corpo do homem
é absurdo se não existisse o corpo da mulher. E o corpo da mulher seria absurdo se não existisse o corpo do homem. Isso é um dado biológico irrefutável. Estou falando de biologia animal. Ora, o homem, o sexo do homem só tem sentido, não é? O sexo genital, a realidade genital, o aparelho reprodutor masculino só tem sentido se existe o aparelho reprodutor feminino. Não quer dizer que você precisa usar, mas quer dizer que o sentido é esse. Estamos de acordo? Fui eu quem inventei isso? Foi a minha ideologia quem inventou isso? É a opressão da Igreja Católica quem está dizendo isso? Não. Gente, esta é a realidade. E esta realidade significa abertura para a vida, porque quando os dois aparelhos se unem, existe o milagre maravilhoso da vida. O milagre maravilhoso da vida. É lindo isso. E foi criado por Deus. Isso é lindo. Só que isso só existe para que exista família. Porque embora os animais tenham também aparelhos reprodutores, os animais se viram. Quando nasce um bezerrinho da vaca, não sei se vocês já viram, né? Lá no Mato Grosso nós temos muita fazenda, o bezerrinho acabou de nascer, ele cai no chão, alguns segundos depois ele já está se levantando, ele já fica de pé. E um pouquinho de tempo depois ele já está procurando o ubre da vaca para mamar. Ninguém precisou levar ele para a escola. Eu não sei se vocês notaram, existem fazendas para as vacas, mas as vacas não vão para a escola. Eu acho isso uma injustiça, né? Deviam fazer a escola para a vaca. Por que não tem escola de vaca? Porque a vaca não é uma tarefa, a vaca não é uma missão. O ser humano é uma tarefa. O ser humano é uma missão, a vaca não tem finalidade, o ser humano tem finalidade, ele tem inteligência e ele quer uma finalidade. Nunca eu vi um bezerro pensando assim: o que é que eu vou ser quando eu crescer? Será que eu vou conseguir me realizar? Nunca vi uma vaca com crise vocacional. Já viram? A vaca dizendo: o que é que eu vou ser? Por quê? Porque o animal não é uma missão. Nós somos uma missão, nós somos uma tarefa. Seja humano. Você sabe que você pode passar por essa vida e não chegar a ser plenamente humano, a não se realizar plenamente. Você sabe o drama que é. Pessoas perdem o sono, ficam deprimidas. Pessoas entram num verdadeiro drama existencial porque não vão alcançar a sua finalidade de vida. Mas qual é a sua finalidade? Você foi feito para Deus. Você foi feito para Deus. E se você é família, a família é para isto, para que você encontre. Você está namorando? Você precisa encontrar a futura mãe dos seus filhos. Você precisa encontrar o futuro pai dos seus filhos. Pense nisto. Não pense no corpo. Bobagem escolher namorada por causa do corpo. Ah, padre, mas não tem condições de casar com uma mulher feia. Meu filho, todo marido um dia vai ter que perdoar o corpo da sua mulher. Mais cedo ou mais tarde, tanto faz. Se já é agora, ou é daqui a 40 anos, não sei.
Rapaz, mas ela é tão bonita. Sim, olha para a mãe dela para você ver como vai terminar. Gente, me desculpa dizer as coisas óbvias, assim, é que eu não quero ser tão, assim, ridículo, né? Às vezes a gente vai dizendo tantas coisas óbvias, mas é que é necessário dizer isso para os jovens, porque não para pensar. Meu irmão, um dia, se você vai se casar, um dia, a mulher que você vai ter deitada na sua cama não vai ser o seu sonho de consumo sexual. As bonitas, as atraentes sexualmente vão estar todas lá fora, vão estar na internet, nos vídeos pornográficos, vão estar nas novelas, nos cinemas, vão estar na praia, mas na sua cama, quando você acordar de manhã, você vai olhar assim e vai dizer: meu Deus do céu. Ou você se apaixona pela alma da sua futura esposa, ou então, meu irmão, não tem futuro para você. Não escolha uma mulher pelo corpo. E outra coisa, meninas, não queiram segurar os rapazes pelo corpo. Deixa eu dizer para vocês, aprendam a modéstia, aprendam a esconder elegantemente o seu corpo. Por quê? Porque é a única maneira que tem de revelar a sua alma. Daqui a pouco, nós vamos ter aqui no Brasil um fenômeno chamado carnaval. Aí vai ter aquelas mulheres vestidas de tinta, penduradas num carro alegórico, se requebrando como uma energúmena, assim, possessa. E você vai olhar para aquela mulher e vai dizer: nossa, que QI elevado, que inteligência, que virtudes. Você vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: puxa vida, hein? É o perfil de uma mãe. Sempre quis ter uma mãe assim. Não é, né? Por que não é? Porque quando você mostra o corpo, você esconde a alma. Quando você, menina, se veste de uma maneira sedutora, você está construindo a sua casa na areia, porque esse seu corpo não vai durar muito tempo. E quando começar a passar, quando o seu corpo começar a se modificar, você vai ficar apavorada, porque vai ter outras mais bonitas que você. Já que você construiu a casa em cima da areia do seu corpo, você vai começar a ficar com ciúmes, vai começar a querer colocar um chip no seu namorado. Para que você está olhando? Onde você está olhando? Você está olhando para quem? Minha filha, faça com que o seu namorado se apaixone pela sua alma. Esconda o seu corpo com elegância. Não precisa ser brega não, tá? As mulheres são feitas para ser bonitas mesmo. Deus fez as mulheres para que elas sejam belas, elegantes, como com a nobreza da própria alma precisa se demonstrar no seu modo de vestir. Mostre a nobreza da sua alma na sua forma de vestir. Não precisa ser uma beata, cafona e descabelada. Seja uma mulher
bem vestida, elegante, digna. E é assim que você vai saber namorar. Dê valor ao seu corpo. Porque se você não der valor ao seu corpo, ele vai usar o seu corpo e jogar fora. Depois você vai se sentir usada. Você vai se sentir usada. Nós fomos feitos para amar. O namoro é um ensaio de família. Você quer namorar? Comece a ensaiar a família. Você chega e diz assim, quer ver? Padre, mas eu não consigo me segurar. E depois outra coisa, essas regrinhas da igreja para mim não me convencem. Por que é pecado? Ah, é? Vamos ver então. Espera lá. Pensar junto. Você agora, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18. E a sua namorada? Ah, minha namorada tem 16. Muito bem. Imagine você daqui a vários anos com uma filha de 16 anos. Você gostaria que o namorado da sua filha fizesse o que você está fazendo com a sua namorada? Porque você sabe a falta de compromisso do que você está fazendo. Você não gostaria que a sua filha fosse usada assim, jogada fora? Você não gostaria que a sua filha fosse amassada pelo namorado dela? Então o que é namorar? Namoro é ensaio de família. Trate a sua namorada como você deve tratar a futura mãe dos seus filhos. Vivam a castidade para que vocês possam dizer para os filhos de vocês: olha, papai e mamãe seguraram a barra. Sigam o nosso exemplo. Não façam. Porque vocês sabem que o sexo não é brincadeira. O sexo não é diversão. O sexo é família. Sexo é família. Você olha para uma mulher e a deseja no seu coração, a melhor maneira de você parar com esse desejo é você chegar e dizer: não, pera lá, para. Eu estou querendo me casar com ela e ter 5 filhos com ela? Não, então eu não quero isso. Pronto, acabou. Nós precisamos nos reeducar e começar a pensar a sexualidade como aquilo que Deus criou, como família. Sexo para os seres humanos é família, e é na família que nós nos sentimos amados, é na família que nós nos sentimos gente, é na família que nós nos sentimos acolhidos. Essa maluquice desse projeto de engenharia social que quer libertar as pessoas da família, na verdade, o que está fazendo é nos impedindo de amar. Porque se você não tem vínculo com ninguém, você não sabe o que é o amor. Se você usa as pessoas, se você faz sexo e descarta a pessoa como você descarta a camisinha, se você usa e joga fora, usa, joga fora, usa, joga fora, usa, joga fora, não se espante quando lá na frente você olhar ao redor e vir que você está sozinho. Você está sozinho porque você sempre foi sozinho, porque você não fez vínculo com ninguém. Família é vínculo. Se você não quer ter vínculo de amor com ninguém, não se espante que você vai morrer sozinho. Essa é a sua sina. Só existe uma forma de você não morrer sozinho: é você fazer uma aliança de amor. E a aliança de amor é uma aliança de sangue, de quem diz: eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. Isso é família, isso é amor. E é este o ensaio que você precisa fazer no seu namoro. Gente, o amor é isso. Olha o casal de namorados. O casal acabou de se conhecer na balada, na noite anterior.
Aí ele pediu a ela em namoro, e os dois começaram a namorar. Um olha para o outro, tem até eletricidade assim. Ele vê, lá vem ela está vindo ali no fundo, o coração dele começa tuc, 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 tuc. Sabe o que é isso? Ainda não é amor. Isso é atração. Amor é outra coisa. Eu nunca vi um casal casado há 50 anos que um olhasse para o outro e fizesse assim. Não tem. O velho olha para a velha e o coração faz tuco, tuco, tuc, tuco. Tem disritmia. Mas o amor é tão grande que muitas vezes quando um morre, o outro morre logo em seguida porque não sabe viver sem o outro, não é verdade? Qual é o maior amor do casal? Cheio de química, que começou a se conhecer na noite passada, ou do casal que há 50 anos está casado, se perdoando, perseverando na fidelidade? É evidente que o maior amor é o de 50 anos, é ou não é verdade? Por isso, amor não é uma emoção. Emoção passa. Se amor fosse emoção, não podia ser para sempre. Que emoção que eu tive quando eu celebrei minha primeira missa. Que emoção que eu tive nos primeiros anos de sacerdócio. Hoje eu tenho 22, vou fazer 23 anos de padre. Te garanto, emoção quase zero. Mas eu não saberia viver sem ser padre. Quantas vezes foi preciso eu dizer: eu não desisto. Eu não vou desistir desse povo. Eu não vou desistir dos meus paroquianos, da minha comunidade, da minha família espiritual. Quantas vezes foi necessário dizer: eu não desisto de mim? Quantas vezes foi necessário dizer: eu não desisto da minha missão e da minha vocação? Mas porque tem uma aliança de sangue, eu sei que eu não estou sozinho. Porque eu tenho uma aliança de sangue que diz: eu derramo meu sangue, mas eu não desisto. Isso é amor. Então, para isto, não precisa ter namorado. Eu nunca namorei. Não tenho experiência de namoro. Mas graças a Deus eu tenho experiência de amor. E é por isso que é bom você que é namorado, você que é namorada, ouvir de um celibatário que nunca namorou, que uma coisa é emoção, outra coisa é amor. Viva o amor. Sei que a sua vida já tem muitas emoções, mas viva o amor. Viva esta aliança de sangue que diz: eu não desisto de você. Que Deus abençoe.